Pedro, já para a gente se organizar para nossa prece inicial, que a Aline também já está pronta para entrar na nossa live. Então vou chamar Pedro agora. Gostasse. Pedro chegou. Boa Olá, noite. pessoal, boa noite. E aí, como é que estamos? Tudo certinho? Então vamos preparar para nossa prece. Deixa eu já tirar Vamos aqui. lá. Fica à vontade. Vamos lá então, né? Fechar nossos olhos, fazer aquela respiração profunda, se concentrar, respirando aos poucos, se conectando, né? Com o sagrado, né? Com o divino. Senhor Pai, diante da tua infinita sabedoria, do teu amor, de tua paz, nós iniciamos essa prece a fim de se conectar com essa tua sabedoria, para percebermos cada vez mais os teus ensinamentos, se conectando em harmonia, percebendo todas as conexões que o Senhor nos mostra diariamente, desde o manto azul, que é o nosso céu, até o interior da terra, e tudo que vive entre se conecta conosco e está de alguma forma ligado a nós. E é por isso que também precisamos estar cuidando de todas essas partes que fazem parte de nós também. É nesse tom de agradecimento e de veneração sobre a natureza que tu deixou para nós, que damos por iniciado mais um momento de estudo do Mocidade na noite de hoje, com um tema bastante relevante para que possamos perceber ainda mais teus ensinamentos e, sobretudo, vivenciá-los, né? Sair daqui para vivenciá-los, sair do teórico e entrar no prático, né? A ação, agir a partir do conhecimento que os nossos facilitadores, Jackson e Aline, vai estar trazendo para essa noite. Que assim seja. Assim seja. É Obrigado, Pedro, isso. pela contribuição. Continua aí De com a gente, nada. Com acompanhando no certeza chat. estarei aqui acompanhando vocês, porque é um tema que hiper me faz trazer essa curiosidade, né? Hiper me deixa assim com as minhas antenas da curiosidade bem aguçada. Vai ter muita coisa bacana, muita novidade. Fica aí que eu vou Massa, chamar já a Aline. com Valeu. certeza. Ó, meu boneco lá em cima. Vou chamar a Aline. Ah, pronto. Aline. Chegou. Oi, gente. Seja bem-vinda, Aline. Obrigada. Meu nome é Aline, né? Como o Jackson já repetiu algumas vezes. Eu me entendo, desde que eu me entendo por gente, eu sou espírita, kardecista. Já participei de vários centros espíritas, seja na PE 15, André Luiz, seja a Federação Espírita, seja também em Campo Grande, ou na linha do Tiro. Eu já frequentei vários centros. Atualmente, há uns 5 anos, eu faço parte do NEAM, que é o Núcleo Espírita Aristides Monteiro, e procuro ajudar um pouco no esclarecimento de hoje. Por ser um tema muito complexo, eu vou estar usando um roteirinho, onde eu vou estar me guiando em alguns pontos, para poder não cometer alguns erros, mas eu espero que a gente saia daqui, dessa live, um pouco mais esclarecidos, e que tenha mais um pouco de Deus no nosso coração e um pouco de, vamos falar de um
pouco menos do pecado, que nós sabemos que nós espíritas não acreditamos muito nesse termo. Exatamente, Aline. Então, deixa eu explicar para vocês como é que vai ser um pouco a nossa dinâmica de hoje. Para quem a Aline se apresentou, mas esqueceu de um detalhe muito, muito interessante. Para quem já frequentou os nossos estudos presenciais lá na Mocidade, conhece a Abigail, que é uma facilitadora que já foi várias vezes na nossa casa. E a Aline é a irmã gêmea de Abigail, que não parece muita coisa de todos os aspectos. Mas que aí é uma curiosidade que eu estava doido para dizer, inclusive. A Aline, não sei porquê, mas eu estava querendo dizer isso. E aí, gente, nossa dinâmica de hoje vai ser bem interessante. A gente sondou algumas coisas com vocês no Instagram, mas aí a gente pesquisou juntos algumas coisas, como a Aline falou, fizemos um roteirinho aí para nos guiarmos, e aí a gente vai de um contexto inicial até a gente evoluir para os 7 pecados propriamente em si, tá? Então aí, enquanto a Aline for começando a explanar, a falar um pouco sobre os pontos que a gente desenvolveu, fiquem à vontade para deixar aqui as suas perguntas, contribuições, porque aí eu sempre, enquanto a Aline vai estar falando, eu vou estar mapeando aqui os comentários, e aí eu vou reproduzindo para a Aline se for alguma dúvida direta, ou algum outro comentário eu vou reproduzindo também, tá bom? Aline, fica à vontade para iniciar e a gente vai se completando como a gente combinou lá no nosso planejamento. Então, o termo pecado, ele veio de uma origem grega que se chamava, eu não sei reproduzir o fato que eu não sei falar grego, atá, que se explica como errar o alvo ou errar aquele símbolo. E o que é que nós podemos tirar desse momento? O pecado é toda aquela pessoa que transgride a lei de Deus, ou seja, aquela pessoa que vai de contra aquilo que nos foi ensinado. Assim sendo, o primeiro pecado do cristão é ainda na forma angélica, ou qual é o primeiro pecado da forma angélica? Todos nós sabemos que é o pecado de Lúcifer, que se rebelou e foi expulso do paraíso, do céu, e criou o inferno. Esse é o primeiro tipo de pecado. E depois nós sabemos muito bem que temos o pecado original, que é chamado de pecado original, que é o pecado de Adão e Eva, que são dos primeiros moradores, como diz a Bíblia, que habitaram aqui na Terra. Eu vou falar um pouco agora sobre a questão, sobre o termo do pecado para o Espiritismo, na questão 122 do Livro dos Espíritos. E a pergunta diz assim: como podem os espíritos, em sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmos, gozar da liberdade de escolha entre o bem e o mal? Há neles algum princípio, qualquer tendência que os encaminhe para uma senda de preferência ou outra? E a resposta é: o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Já não haveria liberdade desde que a escolha fosse determinada por uma causa independente da sua vontade do espírito. A causa não está nele, está fora dele, nas influências a que cede, em virtude de sua vontade. É o que se contém na figura emblemática da queda do homem e do pecado original. Uns cederam à tentação, outros não. O que quer dizer? Que nós sempre sofremos as tentações do espírito. Ou seja, nós sabemos muito bem que sofremos as influências de espíritos obsediadores. Nós temos o livre-arbítrio. Nós sofremos várias tentações, mas cabe a nós ceder a elas ou não. Cabe a nós também, em nosso grau de, vamos dizer, de aproximação com Cristo, ou de afinidade, evolução, velho. de evolução. Cabe a nós, a nosso grau de evolução também, saber o que é errado ou não e aceder àquele tipo de influência. Então, nós vamos saber se aquelas influências dos espíritos obsediadores vão fazer diferença ou não nas nossas escolhas. Porque, como foi dito, há espíritos que cederam às tentações e há espíritos que também não cederam. Agora nós vamos Aline, vamos fazendo assim, enquanto a gente... Porque a gente, querendo ou não, temos 1h30 aí pra gente
aproveitar, interagir, para ir mais tranquilo. Eu sei que a gente tá meio nervoso, que a gente tá fazendo pela primeira vez, fazemos outras lives, né? Mas aqui nós estamos estreando. Então a gente vai respirar um pouquinho. Fica tranquila, está indo bem. E aí, como você bem falou, interessante a gente abordar, a origem do termo pecado, ela vem historicamente, né, de uma abordagem que veio muito antes do espiritismo, né, como a gente historicamente já estudou aqui, né? E aí a gente vê esse termo muito pautado na questão mais católica, e esse termo vindo lá exatamente diante daqueles ensinamentos, a conduta do cristianismo lá fundado e consolidado pela Igreja Católica, né, no Antigo Testamento, inclusive. E aí esse termo foi ganhando realmente essa proporção desse nome, exatamente por trazer a amplitude e a ideia daquele tempo que condicionava o ser humano existente na Terra ir para o céu ou ir para o inferno. Os dois únicos caminhos que tinham como, querendo ou não, conduzir a vida daquelas pessoas ali para que elas fizessem o bem ou o mal, pecando ou não, para que eles fossem enviados para um desses locais, né? O julgamento final, inclusive. E aí tem até aqui no nosso material que a igreja formalizou o pecado e os seus 7 desdobramentos, né, quando publicou uma Suma Teológica por São Tomás de Aquino, né? Então, assim, ainda por muitos anos precisou-se dessa palavra pecado para que pudesse existir esse controle enquanto os fiéis, né? Mas que ainda a gente não perdeu esse termo que ainda é muito presente aqui, né? E aí, quando a gente traz tudo isso que você falou, realmente é muito nítido para os católicos, mas para a gente espírita, às vezes, ficava fora do nosso controle entender, porque as pessoas, então, depois que a gente entende espírita e a doutrina, como é que as pessoas ainda se prendem a esses termos, porque ainda valorizam tanto essa palavra pecado, porque ainda acreditam tanto que se eu errar uma vez, eu já estou destinado a ir para um lugar ou outro, e tem aquelas todas as características do céu, do inferno, o fogo, a nuvem de algodão doce, enfim. É como se fosse o pecado na visão espírita é muito diferente da visão cristã. Porque nós não acreditamos no pecado de uma maneira punitiva ou como se fosse um castigo. Nós acreditamos no termo que ele existe como se fosse uma consequência. Nós sabemos que se eu praticar determinado ato que não seja bom, que transgrida a lei de Deus ou a do meu corpo, eu vou ter algum tipo de consequência, seja ele o que for. Mas não é aquele tipo de forma punitiva que a Igreja Católica ou a Igreja Evangélica tenta pegar com o passar dos anos. Porque nós sabemos, o termo pecado foi escrito pela Igreja desde o século VI, mas só no século VIII que ele foi publicado por São Tomás de Aquino, que veio dizer que foi como se fosse para normalizar as atitudes dos cristãos, ou seja, eles queriam que as atitudes dos cristãos não desobedecessem aqueles tipos de regras ou leis determinados pela Igreja. Nós sabemos muito bem que o passado da Igreja cristã, ele quis conservar o povo com muita moralidade. Uma moralidade que não é equiparar, não é a moralidade digna de Cristo, mas uma moralidade cristã, eu posso dizer assim, porque eu acredito que muitas vezes a igreja deturpou os ensinamentos de Jesus e quis criar algumas determinadas regras e segregou as regras da igreja e as regras de Deus, de Jesus Cristo. Então, eu gosto muito de diferenciar algumas coisas assim. Como o pecado é da igreja cristã, mas o erro, que Deus é misericordioso e ele acredita nas consequências e cada pessoa vai sofrer as consequências. Aí eu acredito que Jesus seja responsável por isso. E aí Priscila comenta aqui no nossa live que se buscava controlar as pessoas através do medo.
no Espiritismo vemos a responsabilização do ser por suas atitudes, libertando dessa visão. E aí, Iveson também traz um complemento. O humano é, de um jeito ou de outro, movido por medo. Temos medo de errar, e aí está o pecado. Aí é uma abordagem muito interessante. Verdade. Pessoal, então, sejam bem-vindos. E aí a gente hoje está falando sobre os 7 pecados na visão espírita. Está aqui o nosso tema fixado. E aí a gente vai dar continuidade. Fica à vontade, Aline. Só para antes de a Aline continuar, a Aline fez a leitura da pergunta 122 do Livro dos Espíritos, né, que abordava exatamente tudo isso que vocês já falaram aí um pouco, focando no livre-arbítrio, sendo responsável pelos atos de cada um, e aí essa responsabilização pelos atos, descaracterizando o pecado nesse termo mais católico. Vamos seguir. Então, podemos seguir para a próxima questão, que é a 1012 do Livro dos Espíritos, que diz assim: haverá no universo lugares circunscritos para as penas e gozo dos espíritos, segundo os seus merecimentos? E a resposta é: já respondemos essa pergunta. As penas e gozos são inerentes ao grau da perfeição dos espíritos. Cada um tira de si mesmo o princípio de sua felicidade ou de sua desgraça. E como eles estão por toda parte, nenhum lugar circunscrito ou fechado existe especialmente determinado a uma coisa ou outra. Quanto aos encarnados, estes são os que estes são menos ou mais felizes ou desgraçados, conforme é mais ou menos adiantado o mundo em que habitam. Eu vou dar uma pausa agora, tem um outro trecho, para poder tentar explicar um pouco para vocês. Está falando que, a partir do momento que eu seja um espírito evoluído ou não, nós não temos um céu para aqueles, eu abro aspas para falar, um plano espiritual para aquelas pessoas que são evoluídas ou aquelas pessoas que não são evoluídas. O que eu quero falar com isso? Não tem lugares circunscritos ou não, seja na matéria ou no espírito. A partir do momento que eu erro, eu vou estar no mesmo plano que aquela outra pessoa que também está acertando. Porque eu escolhi encarnar, eu escolhi vir à Terra para poder fazer determinada missão, de acordo com o meu espírito. Mas se eu errar, se eu pecar, eu vou continuar naquele plano, eu vou continuar ali para poder fazer com que aquela minha missão aconteça ou valha a pena. Mas no meu espírito também é a mesma coisa. Se eu estou em determinado lugar, não quer dizer que apenas os espíritos mais evoluídos também estejam, ou os espíritos desgraçados, como eles abrem aspas, também estejam. Tem uma frase aqui dizendo... de acordo, então, com o que vindes dizer, o inferno e o paraíso não existem, tais como os homens o imaginam. São simples alegorias por toda parte a espíritos ditosos ou inditosos. Entretanto, conforme também já dissemos, os espíritos de uma mesma ordem se reúnem por simpatia, mas podem reduzir-se onde queiram, quando são perfeitos. Então, a gente sabe muito bem, isso foi dito também no filme Nosso Lar. A gente sabe que quando nós estamos em um grau que também estejam vibrando nossos familiares ou nossos antepassados, é mais fácil que a gente vibre e também estejamos desencarnados nesse mesmo plano espiritual que eles e que possamos aprender com eles. É isso que essa pequena passagem, tenta explicar um pouco, né? Eles falam de alegorias, né? Quando o espírito responde a pergunta de Kardec sobre isso, a questão do céu e inferno seriam apenas alegorias desenvolvidas por nós, né? E aí, no próprio Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele contextualiza a necessidade de Jesus em falar por alegorias, né? Para que acessassem aos outros cidadãos daquele período o entendimento do que precisava ser entendido naquele momento.
E aí ele é até questionado em uma dos momentos deles, né, dele aqui na Terra, porque ele falava em alegorias, né? E aí ele ressalva a questão de ser o que estava de uma forma muito mais delicada e de uma forma muito mais empática, dizer que era o que estava acessível para eles no momento, né? E que se ele falasse de uma outra forma, eles não iriam entender ou conseguir pegar o recado no subjetivo do que ele queria dizer, né? Então, por isso que essas alegorias muitas coisas foram trabalhadas de forma das alegorias, porque era o que o pessoal estava no momento capaz de compreender, de entender o que estava sendo passado, né? E aí a gente passa no próximo passo, acredito que a gente entra um pouquinho agora no pecado original, não é isso, Aline? Vamos falar um pouco sobre a história de Adão e Eva, que é dita como o pecado original. Porque na Bíblia, Adão e Eva foram instalados no jardim do Éden, que eles não envelheceriam, que eles não teriam doença, que eles seriam felizes para sempre, que eles não teriam dores e nenhum tipo de problema, que eles também não experimentariam a velhice ou a morte. Mas para que isso fosse possível, Adão e Eva não deveriam cometer o erro de comer do fruto proibido. O que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? O fruto, que é a maçã, de acordo com alguns estudiosos da época, a maçã era determinada como o fruto proibido, porque ela representava o sexo. Mas nenhum texto bíblico diz que é a maçã. Os estudiosos que entenderam por isso. Então, Adão e Eva não deveriam ter relações sexuais. Agora, nós devemos nos perguntar, como Adão e Eva não deveriam ter relações sexuais se os dois nasceram com órgãos reprodutores? É uma pergunta muito crítica para fazermos à Bíblia e a todo o cristianismo, que por conta dessa extravagante interpretação que foi feita durante séculos e séculos da Bíblia, ou seja, do cristianismo, o sexo foi visto por algo pecaminoso. A partir do momento que nós realizamos determinado ato, nós estamos pecando. Por quê? Adão e Eva pecou a partir do momento que provou do fruto proibido e realizou determinado ato. Aí eu vou fazer as seguintes questões para os ouvintes aqui. Se Adão e Eva não tivessem cometido o pecado, o planeta Terra até hoje estaria habitado apenas pelo casal? A outra questão. Como Adão e Eva poderiam cometer o crime de desobediência se não tinham noção do que é certo ou errado, justo ou injusto, obedecer e desobedecer? Se Deus, que é bom, se não fosse capaz de perdoar a desobediência do casal, como espera ele que exercitemos o perdão ensinado por Cristo? E a última pergunta. Deus, então, errou por ter criado seres rebeldes, desobedientes e curiosos? São perguntas que nos levam a confrontar o que é dito na Bíblia. E eu, como espírita kardecista, eu já confrontei muito a Bíblia por não entender determinados fatos de acordo com a doutrina que eu acredito. E foi aí que eu li bastante e entendi que Moisés, que contou a história de Adão e Eva para um povo ignorante, ou seja, Moisés teve que contar uma história, vamos dizer que, entre aspas, um conto de fadas, para que determinada população local entendesse a história de Jesus e, sim, entendesse o protagonismo de Adão e Eva para a formação do mundo ou do pecado, que para o espírita não é aquele erro que você vai para o inferno, mas não, são erros e consequências, são erros que vão te levar a consequências, que vão te levar a vidas futuras, que podem te levar também a, como nós sabemos, as nossas missões, né? Nossas missões diárias. E agora, voltando um pouco
eu li um pouco, para entrar, aprofundar um pouco, Chico Xavier esclarece que Adão e Eva, por essa razão chamada, eles foram banidos da constelação do Cocheiro, não era do país do país do país Cocheiro, da constelação andâmica, porque eles foram banidos, porque lá já estava um planeta de regeneração. Isso. E lá estava deixando de ser um planeta de expiação e provações, estava sendo um planeta de regeneração. Assim como o planeta Terra também está virando. Ou seja, os espíritos que desencarnariam ali não mais encarnariam no planeta andâmico, eles encarnariam num planeta mais ignorante, que no caso era a Terra, que estava começando a ser habitada. A partir do momento que a Terra estava começando a ser habitada, os espíritos que estavam sendo desencarnados, sejam os espíritos ruins, os espíritos ignorantes, os espíritos que praticavam mal, em outros planetas que já estavam em regeneração, que eram planetas que já estavam conectados com os propósitos de Cristo, eles começaram a ser encarnados aqui na Terra. E Adão e Eva foram essas pessoas. Mas Adão e Eva não foram os primeiros encarnados aqui no planeta Terra, não, porque já habituavam os índios, que habituavam também na nossa América, na nossa América do Sul, América do Norte, seja lá o que for, mas nós já tínhamos os índios. E só depois, na área da Europa, da Índia, que Adão e Eva começou a crescer e montaram a população. E aí, Aline, foi ótimo essa sua curiosidade. A gente gosta muito de, querendo ou não, a gente já acaba estudando indiretamente sobre vários desses temas em outros estudos, mas aí quando a gente enriquece com curiosidades assim, a gente fica ainda mais surpreso. Eu mesmo adoro. E aí um fato interessante sobre o que o Evangelho traz sobre o pecado original e outras obras também traz, algumas revistas espíritas, fala que se através de Adão e Eva o pecado fosse instalado no nosso planeta e iniciado por eles, e na filosofia que eles enxergam o pecado, todo o mal que existiu de Adão e Eva até os dias de hoje seriam responsabilidades de Adão e Eva. E seria a existência do mal e do pecado seria culpa dos benditos Adão e Eva. Essas bênçãos que chegaram para cá para deixar para a gente o pecado. E aí o Espiritismo ele tira essa ideia, né, não, tira a culpa do Adão e da Eva, não que eles fossem bonzinhos para que te retirasse, mas que responsabiliza cada um pelos seus atos, né? Isso é muito interessante falar, porque quando a gente pega a filosofia histórica de como eles enxergavam Adão e Eva, a gente entende que o pecado gerado a partir deles é condicionado todas aquelas ações da aprovação do fruto, a gente começa a entender, então, o que eu faço hoje de ruim. O pecado, sei lá, um dos pecados que a gente vai falar, eu cometo aqui, então eu vou tirar da minha responsabilidade. Então, se perguntarem por que eu fiz isso, não, foi por causa de Adão, por causa de Eva, é culpa deles, aí não foi eu que fiz. E aí a gente acaba, no Espiritismo, dando uma claridade mediante a isso, respeitando, claro, que as outras religiões compreendem, entendem as suas posições. Claro, a gente nunca desvaloriza o que a outra doutrina fala, prega. A gente só traz uma nossa visão, né? Com o que a gente está fazendo aqui hoje. Iveson Gomes, eu acho que comentou aqui. Mesma coisa de dizer que Jesus morreu por nossos pecados. Se esse fosse o caso, por que o pecado ainda existe? E eu ainda digo uma coisa, se Jesus morreu por nossos pecados, por que será que Adão e Eva também não foi salvo? Porque nós ainda ditamos o pecado original como Adão e Eva. Se tudo que aconteceu antes ou depois, Jesus morreu para poder abolir todos os nossos pecados. São perguntas de pura reflexão. E explodir a cabeça. A gente vai falar, Iveson, mais à frente um pouco mais sobre isso, e aí a gente vai te contemplar. Isso. Eu vou falar um pouco sobre o que nós estamos passando.
Eu tenho um livro lá em casa, que é de Chico Xavier, que ele diz que 2019 não é o ano que a Terra irá acabar. Iria acabar, porque a Terra não acabou. Nós, como espíritas esclarecidos, sabemos muito bem que Deus designou a Terra a passar por um... Eu lembro quando eu era pequenininha, eu estava na Federação Espírita de Pernambuco, lá em Campo Grande, eu acho. Pinheiro. Cruzilhado e Espinheiro ali, um dos dois. No Espinheiro, me desculpa, no Espinheiro. E um cara disse que depois de 50 anos que, eu lembro, Chico Xavier, se não houvesse uma terceira guerra mundial, nós passaríamos por uma coisa terrível, mas que nos traria muita paz. E é isso que está nos acontecendo. Muita gente abre a boca para dizer, ah, meu Deus, é o fim do mundo, ah, meu Deus, o mundo vai acabar, meu Deus, está passando por tantas coisas ruins. Gente, se pararmos para pensar, o planeta Terra passou por tantas coisas horríveis. Nós passamos por outros tipos de pandemias, outras pestes, guerras mundiais, e nós não passamos pela Terceira Guerra Mundial. Nós estamos passando por um momento de limpeza da Terra, onde só ficarão aqui na Terra as pessoas que vibrem de acordo com a sintonia da Terra. Então, desde o ano passado, desde o fim do ano passado, nós estamos passando por um momento de transição. Nós estamos deixando de ser um planeta de provas e expiações para ser um planeta de expiação, para ser um planeta de regeneração. Que seja, não é necessário que todas as pessoas que estejam encarnadas na Terra acreditem em Cristo, ou que cultuem a Cristo, ou que sejam devotas de Cristo. Mas é necessário que as pessoas que estejam na Terra vibrem com o coração, ferventemente, com a caridade, com o amor, que sejam pessoas dispostas a ajudar o outro, ao próximo. E é isso que nós estamos vendo em plena pandemia. Tem gente boa morrendo, tem gente boa morrendo. Quer dizer que aquela pessoa vai encarnar em um planeta inferior? Infelizmente, nós não sabemos. Mas o que sabemos é que, a partir de hoje, a partir do final do ano, nós só vamos ter aqui encarnados espíritos de regeneração, espíritos que ajudem a Terra a ser um planeta mais evoluído, porque não somos um planeta jovem, temos mais de 3 bilhões de anos. Já passamos pela época de dinossauros, já passamos pela época dos seres humanos ignorantes. Estamos na época que estamos descobrindo vacinas e outras curas de outras doenças. E a partir de hoje, desse ano, nós vamos descobrir ainda mais curas de outras doenças. Mas aqui nesse planeta vamos estar com espíritos presentes, espíritos muito evoluídos, capazes de nos evoluir mais ainda. Seja o espírito de Chico Xavier, ou de Madeiras de Calcutá, ou de Buda, ou seja lá o que for, são espíritos de luz, que sejam crianças nascidas, mas que vão nos ensinar a amar incondicionalmente, e que não vamos ter tantos espíritos ignorantes que desejam maus nascidos. Então é uma reflexão que eu vou trazer para vocês. Quer comentar algo sobre isso, Jackson? Não, eu acho que a gente tem uma visão bem discreta, bem limitada em relação a qual período que a gente está passando, qual período. Um ser humano em si, tenta buscar sempre uma resposta concreta para tudo, né? Socialmente, instintivamente, a gente quer saber entender o porquê que está acontecendo algumas coisas. E se tem uma coisa que, sei lá, durante essa minha vivência dentro da doutrina, me ensinou é que não nos é permitido saber com precisão de algumas datas, dos acontecimentos que Deus, unicamente Deus, tem o controle de tudo. Então, assim, agora, obviamente, a gente tem total livre-arbítrio para tentarmos, a partir de estudos, a partir da ciência, alguma coisa que a ciência fala, junto com o que a religião, em seus diversos desdobramentos, falam, acreditam, a gente pode levar para si. Mas eu ainda sou bem discreto, mais conservador, no sentido de tentar entender tudo e tentar datar ou tentar compreender onde é o início, onde é o meio, onde é o fim, né? Porque, como o Pri bem falou aí nos comentários, Kardec já dizia em outras obras que já estávamos passando por esse período de regeneração há um bom tempo, né? E aí a gente, às vezes, eu digo porque eu era muito quando fazia na evangelização, enquanto criança, que eu tinha as aulinhas lá sobre os mundos, de prova e expiação, primitivo e tudo mais. Então eu chegava a perguntar para alguns evangelizadores o seguinte: então, sei lá, quando virar o ano,
dia 1 de janeiro, será que a gente já vai estar regeneração para essa data? Ou é dia 6 de setembro? Não é dia 8 de março? A gente tende a perguntar isso, mas na verdade nem os evangelizadores alimentavam essa ideia de datar alguma coisa. E aí, com a maturidade, eu fui entendendo que, sei lá, calma, nem tudo nos é permitido. Acho que precisamos pensar assim num futuro de esperança, onde nesse planeta habitem mais o bem do que o mal, mas que hoje em dia, nas nossas condições, a gente ainda sabe que ainda é um pouco discrepante as forças, as energias, mas que sim, eu gosto muito de pensar otimista de que muito breve, talvez, não sei se nessa encarnação ainda, mas muito breve, a gente verá um planeta que tenha muito mais bem do que mal, né? E aí a gente continuando, a gente tem vários comentários aqui de Gil, de Pri, né? Pri bota assim. Também não acho que se encerre em um ano, porque o tempo espiritual é diferente do material. Mas com certeza esse é mais um momento de mudança e um impulso na transição. E aí Gil coloca: a dor é uma bênção, mas feliz do espírito que por amor evolui. Pandemia é uma forma de alerta. Como vai ser sua ação diante da prova? É que esta sua aprovação ou continuação neste modelo de prova. É muito mais a condição do espírito do que do planeta em si, né? Em acompanhar a evolução do planeta e superar as suas mazelas, vamos dizer assim, e, não, e acompanhar a evolução do mundo, inclusive, né? A partir do momento que você não consegue acompanhar a evolução do mundo, vai acontecer o que aconteceu com Adão e Eva, e aí vai precisar habitar outros mundos que afinizem com seu estado vibratório, né? Eu vou falar um Podemos pouco continuar. sobre aquela frase. Quando nós sabemos muito bem o que é separar o joio do trigo, é que Jesus diz: os espíritos que persistirem no mal, que é os joios, encarnarão em planetas inferiores à Terra, a partir de agora. Ou seja, planetas que estejam começando a ser habitados. E o trigo, como é que eu posso dizer aqui? E os trigos continuarão a reencarnar na Terra, que está deixando de ser um mundo de prova e expiação para ser um mundo de expiação, onde haverá pessoas que estejam dispostas a praticar os ensinamentos de Deus, para que o Deus que é Deus e amor, de caridade, de paz, de solidariedade, se instale verdadeiramente na Terra. E é aquilo que nós nos perguntamos nas moradas das moradas da casa do Pai. Há muitas moradas na casa do Pai. Ou seja, tem vários planetas habitados e ainda para ser habitados. E nesses espíritos, e a partir do momento que nós vamos evoluindo, nós vamos nos pregando, como é que eu posso dizer? É como se nós fôssemos se fixando em determinados planetas, mas a partir do momento que eu não quero evoluir, que eu não tenho uma intenção de evoluir, eu vou desencarnar e encarnar em planetas menos inferiores para que eu tenha uma necessidade obrigatória de evoluir. Porque a partir do momento que nós nascemos em uma civilização mais ignorante, nós temos que ter a competência, a consciência e a obrigação de evoluir. Porque sem evolução, nós não vamos nem sobreviver. Então, é isso, é dessa forma que eu tento escrever. Designar, né? Vamos falar um pouco sobre o livre-arbítrio. Quer combinar alguma coisa, Jackson? Não, a gente vai, como eu te disse lá no privado, quando for umas 8h28 mais ou menos, a gente vai dar uma caída, né? O Instagram derruba, mas a gente retorna e vamos até às 9. Então temos aí 50 minutinhos ainda para continuarmos a abordagem. A gente está caminhando bem, estamos num tempo bom. Fica à vontade. Então, agora a gente vai falar um pouco sobre o livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? Muitas pessoas, sejam das religiões cristãs, usam livre-arbítrio para poder praticar atos pecaminosos de acordo com suas determinadas religiões. Já que nós, espíritas, não acreditamos no termo do pecado como o erro que vem a ter um castigo, mas acreditamos como uma atitude que gere consequência a determinado espírito, o que é que nós devemos ter noção?
a gente sabe muito. Eu vou dar um exemplo de uma tribo indígena. Existem tribos indígenas que, por cultura, exterminam, matam o filho gêmeo mais fraco de uma geração gêmea, uma geração gêmea, eles matam o mais fraco, porque para eles é cultura. Estão errados, ao nosso ver, sim. Mas a partir do momento que aquela sociedade, aquela população, aqueles índios não sabem que é errado matar, eles não cometem tal infração. Mas a partir do momento que eles tiverem a noção de que aquilo é errado, eles vão pagar como se fosse 2 vezes maior. É como eu digo a minhas amigas. Eu pratico muitas vezes o pecado da preguiça. Sabe por quê? Porque eu tenho medo de ter determinado conhecimento, porque a partir do momento que eu tenho muito conhecimento, eu tenho que ter mais responsabilidade. O livre-arbítrio está aí. O livre-arbítrio vai de acordo com o grau de evolução de cada pessoa. O livre-arbítrio vai de acordo com o grau de entendimento de cada pessoa. O que cada pessoa diz, o que cada pessoa sabe que é certo, ou o que cada pessoa sabe de errado. Então, o que é errado para mim pode, o que é errado para mim pode ser errado para você também, mas o que eu pratico de errado pode ser mais grave do que você pratica de errado, mesmo se na mesma coisa, porque possa ser que eu tenha um grau de evolução mais evoluído do que o seu. Então, se eu estou praticando determinado ato, quer dizer que a minha infração é 2 vezes maior do que o seu ato. Eu não sei se você está entendendo. Porque a gente costuma falar muito no sentido que quanto mais nos é dado, mais nos é cobrado. Então, o exemplo que você deu quando você comete, eu acho que na condição nossa de expiações e provas, a gente não tem o luxo não, que essa palavra nem se adequa, mas a gente não tem a inocência de cometer um ato, um crime de assassinar, matar outra pessoa, sem saber que aquilo é errado. Né? Eu acho que na nossa condição hoje de expiações e provas, não temos essa condição. Mas que mesmo que de uma forma primitiva, você compreende que aquele seu ato, aquela sua ação, ela é danosa para o outro, você já compreende que aquilo é um ato ruim, um ato de maldade, um ato negativo. E o livre-arbítrio, principalmente a nossa doutrina, ele esclarece que quanto mais instrução evolutiva, instrução de conhecimento nós possuímos, mais a nossa responsabilidade de realizar o certo na prática, porque mais a gente vai ser cobrado. Então, de certa forma, quando eu compreendi na tua fala, a gente for pegar um ser que passou por dificuldades cognitivas durante a vida, veio com alguma deficiência mental ou com alguma mobilidade reduzida ou alguma ação reduzida, enfim, do lado cognitivo, do lado do pensar, e agiu de uma forma que levou um dano extremo a uma pessoa, a uma certa situação, vai ser diferente o peso do que vai ser cobrado, porque uma pessoa tem uma limitação de entender o que era para ser feito, enquanto a outra pessoa com extrema saúde, extrema capacidade de aprender, de conseguir conhecimento, teve todos os subsídios e não realizou o que Jesus ensinou na sua pura essência, ou que as outras referências assertivas na sociedade davam como exemplo para seguir. Então, aquela cobrança vai ser um pouco maior a partir do livre-arbítrio, que descentraliza total aquela ideia de que eu preciso agir de uma forma dogmática, pragmática, que já vem pré-pronta de uma instituição religiosa, e que se eu não realizar essa prática, eu vou ser destinado a um âmbito do fogo com tridente, ou eu vou ser contemplado com um pedacinho do céu ao lado da nuvem, perto da estrela que pega, enfim. E aí, quando a gente sai desse âmbito, dessa esfera do punitivo ou do benefício, a gente se assusta com o livre-arbítrio quando a gente fala nos encontros espíritas, em outras religiões que falam e pregam sobre o livre-arbítrio, e a gente fica, poxa, então quer dizer que eu não tenho uma força maior na qual eu tenha que já tenha pronto
um estatutozinho dizendo como eu tenho que agir. O livre-arbítrio diz que eu mando em mim mesmo, e aí isso assusta muitas pessoas, inclusive abandonam o espiritismo, abandonam porque achar que ali não tem algo que prenda ele a fazer o certo. Eu acho que quando a gente terceiriza a questão de ensinar o certo, ou fazer o bem ou o mal, fica mais fácil, porque eu vou responsabilizar uma outra pessoa caso eu faça. Né? E quando o Espiritismo fala do livre-arbítrio, você tem a liberdade de fazer aquilo a partir do seu conhecimento, que no mundo de informação, tecnologia, evolução do planeta e tudo como se comunica o tempo todo, é impossível que você em algum momento seja 100% ingênuo. Mas eu acredito ainda assim que em algumas situações, a partir de algumas condições, algumas vezes fisiológicas, às vezes até de conhecimento mesmo, você acaba aprendendo a não fazer algo a partir do fazer. Mas que eu não acredito que você só vai aprender a não fazer alguma coisa se alguém lhe disser. Eu acredito nesse ser humano autodidata, protagonista, né, que aprende de uma forma autônoma, solidária e competente a aprender a ser um homem de bem, aprender a fazer o bem na sociedade, a partir de observações diretas, a partir de percepção de comunidade, sociedade. Então, em que bolha eu vivo que eu não entendo hoje o que é o errado, o que é o certo, numa visão sem religião. Se eu pegar e me isentar de qualquer doutrina religiosa, eu ainda assim consigo entender, talvez até mais claro, o que eu devo fazer de correto, o que eu não devo fazer que magoe o outro, que irá denigrir o outro, ou que irá fazer uma consequência ruim para a minha sociedade, que vai do lixo que eu jogo na rua, que pode ocasionar uma cheia e atrapalhar, invadir a casa de um colega e perder o eletrodoméstico, que parece uma besteira, a chegar e agredir uma pessoa verbalmente, fisicamente. Né? Então, eu acho que o livre-arbítrio, ele traz conhecimento, traz responsabilidade social, moral e uma cobrança que é saudável para quem compreende o termo. Se eu estiver falando muito, Aline, me conta, por favor. Eu falo para ver se... Aí quando tu fala responsabilidade social, que é a partir do momento que também nós estamos identificando nossos erros, essas falhas, aí nós vamos para a reforma íntima, que não é uma coisa que é feita da noite para o dia, que desde que eu me entendo por gente, desde pequenininha, nos centros espíritas, eu venho escutando falar sobre reforma íntima, a importância da reforma íntima, porque eu devo fazer a reforma íntima. E de lá até cá, eu não venho praticando de fato determinado ato. Mas o que é que nós espíritas temos de vantagem correlacionado aos cristãos? Nós sabemos muito bem o porquê de tudo isso. Nós sabemos por que nós devemos fazer a reforma íntima, porque ela é importante não só na vida material, mas também para deixar os vícios do espírito que foram desencarnados nessa terra, para poder facilitar a nossa vivência cotidiana. Ela também nos mostra porque determinadas pessoas são mais frias, determinadas pessoas são mais ignorantes, as antipatias naturais e as conexões naturais e conexões que nós não julgamos naturais, que passamos, seja aqueles momentos que nós chamamos de déjà vus, ou aqueles momentos que são criados em nossa mente porque nós temos uma conexão com algumas pessoas. Mas tudo isso englobado, ele é como se fosse uma reforma íntima. O que é reforma íntima? É quando eu tenho noção de quais são os meus atos, noção de quais são os meus erros, noção do que dos pontos onde eu devo melhorar, dos pontos onde eu devo progredir, dos pontos onde eu erro. Eu não falo de pecado, mas os pontos onde eu devo progredir. São esses pontos, são essas reformas, são esses pequenos instantes onde eu devo melhorar e fazer com que os meus atos sejam melhores. É como aquela lista de Chico Xavier que eu te mandei, onde fala que nós devemos fazer todas as nossas obrigações diárias sorrindo. Eu até estava comentando com minha amiga, é muito difícil a gente acordar sorrindo, a gente trabalhar muitas vezes sorrindo, a gente correr sorrindo.
Então, são uma lista de mais ou menos 20 coisas onde nós devemos praticar para que nós possamos fazer uma reforma íntima de qualidade e que sejamos felizes. É muito difícil. Então, não é uma coisa que a gente faça da noite para o dia. É uma construção diária que leva há anos para que nós nos tornemos seres perfeitos e dignos do amor e da clemência de Deus. É como a gente fala. Não, perfeito. A gente vai agora entrar. Faltam 8 minutinhos para a live dar uma pausa, mas a gente retoma. Mas aí agora eu vou ler uns comentários enquanto aí tu se prepara para a gente entrar exatamente na parte mais detalhada dos 7 pecados, que a gente vai comentar um pouco a visão espírita sobre cada um. E aí, deixa eu ver alguns comentários aqui. Gilmar falou que não tem algo que modele, sim o doutrine. E Priscila falou que o modelo de nossas ações é Jesus, exatamente. Nos perguntar o que ele faria em nosso lugar é o norte. Então, o sucesso da boa prática do livre-arbítrio é responder essa pergunta na sua essência. Respondendo essa pergunta, não tem margem para erro. Eu digo que é uma das coisas que mais traz segurança, é a resposta dessa pergunta. Porque não tem... Se você tiver uma outra resposta diferente, porque você não conhece Jesus. Então, pessoal, botei você que lute, nós que lutemos, é isso mesmo. Regina falou que consciência que tem defeitos, ter consciência que tem defeitos e buscar corrigi-los. Parece fácil, mas não é. Não é. Mas assim, a gente entende que temos que escutar isso mesmo para saber. E aí Gilmar coloca que livre-arbítrio é resolver por mim mesmo meus perrengues, mesmo que o próximo me ajude de alguma forma. Mas se eu não assumir meus atos, seja de construção ou de reconstrução. Perfeito. Temos a eternidade, sayonara, né? Temos a eternidade para essa reforma. O que não tira a nossa responsabilidade no aqui e agora, com certeza. E Gil colocou, Tia Arlene, olha, é um comentário sobre Tia Arlene e Tia Virginia estarem aqui nos assistindo, que, Aline, são pessoas que foram madrinhas no nosso caminhando, na nossa evangelização, na nossa trajetória. Eu peguei muito pouco, mas que os meus evangelizadores que estão aqui na nossa live, que trabalham comigo hoje lá no Digi, tiveram a oportunidade de estar. Então a gente se sente muito lisonjeado de tê-las conosco. Então, continuando. Vamos lá? O pecado da avareza. Acho que muita gente sabe o que é o pecado da avareza, que é o buscar a ter muito mais para si. Não é só aquele... Nós tivemos aquela novela, Os 7 Pecados Capitais, que era mostrado apenas no comercial como se fosse esconder mais para si. Mas não é só isso. Dinheiro, né? Focado no dinheiro também. Isso. Jesus disse, desfaze-te de todos os teus bens e segue-me. E como é que ele diz isso? A partir do momento que uma pessoa se desfaz de todos os bens materiais dela e segue Jesus, ela não tem o compromisso ou aquele apego material. Porque o crime, eu falo crime, entre aspas, o crime da avareza é o apego material. A avareza só é crime, eu falo crime, por causa do apego material. Então, se uma pessoa for rica, milionária, e ela aplicar a solidariedade, a caridade, em contraponto ao que ela não erra. Mas se ela for aquela milionária, aquela rica, está muito apegada a ter aquele certo bem, a ter aquela certa classe social, a ocupar aquele determinado espaço, cargo ou posição, ela está pecando, ela está cometendo o erro da avareza. Eu não sei se todo mundo deu para entender esse Jackson. Entendi. É só... falando também numa visão de que Iveson até colocou aqui que sentiu falta do nome orgulho propriamente dito. Lá achei até que faltou um pecado. É porque a gente vai trazer mais ou menos onde se encaixa o orgulho. E aí a avareza a gente entende exatamente por conta dessa visão mais materialista e que é um desafio quando você começa a aprofundar no
na doutrina espírita, em outras doutrinas também, mas trazendo no meu local de fala do espiritismo, quando a gente é trazido o tempo todo para não valorizar, né, de uma forma extrema ou de uma forma a supervalorizar um objeto, um bem material que você talvez comprou com tanto suor do seu trabalho, e aí você fica conflituoso quando você está no clímax dos seus estudos e entender, meu Deus, e agora? Eu tenho até medo de cuidar, zelar por esse carro, vamos dizer assim, porque será que se eu zelar por esse meu carro, cuidar, lavar, aspirar, eu vou estar sendo avarento porque eu estou cuidando demais do meu bem e tudo mais? E a gente precisa entender que quando a gente traz a ideia da avareza, é a supervalorização dos bens materiais sobrepondo os bens que não são materiais, né? Sobrepondo as boas relações sociais, sobrepondo os indicadores positivos que a gente tem que ter na nossa vida, de humildade, de amor, de caridade. Quando um bem material ele vai se sobrepondo a isso, um sinal de alerta acende, no sentido de que a gente está dando valor demais a algo que não deveria ter esse expoente todo. Né? E aí, a visão espírita para esse nome, a avareza, é mais ou menos isso que eu estou falando. Né? É a gente dar o valor para essas características mais interdimensionais do ser humano, muito mais apropriado desse sentimento de estar junto, do contribuir para a sociedade significativamente, ao invés de contribuir sempre esperando em troca um valor monetário, um bem em troca daquilo, uma permuta do bem de um serviço por um bem material. Então, assim, a gente ainda está muito condicionado a pensar dessa forma, lendo o Livro dos Espíritos ou não. Tem muitos espíritas que não conseguem interiorizar o recado e ainda assim valorizam muitos bens materiais ao invés de que se estuda e que se palestram às vezes sobre isso, mas não conseguem aplicar. Então, eu acho que só tiraria desse viés da avareza dentro desse universo do pecado, entre aspas, que esse nome do pecado capital, avareza, se você comete, você está destinado a, sei lá, ir para o inferno. Então, assim, é mais um ponto a gente ficar atento. Estamos a 20 segundos de cairmos, e aí a gente vai dar um comercial. Estou me sentindo num talk show. A gente vai dar um comercial. Fique com os nossos anunciantes, tá? Isso vai ser direto do mundo espiritual, os anunciantes, tá? A gente volta daqui a pouco. Fica aí, não sai daí, gente. Estamos de volta. Estamos de volta, sejam bem-vindos. O intervalo foi super rápido. Chamar a galera para não perder. Estamos já nos nossos... mais da metade já. Já a gente chega no nosso clímax. Chamar a Jaline. Voltamos. Olá. Vamos continuando. Já está todo mundo. Posso continuar? Pode. Então, nós vamos para o segundo pecado, que é a soberba ou o orgulho. Que as pessoas que sentem esse pecado, que eu acredito que 100% das pessoas já sofreram com esse tipo de pecado, já passaram por isso. Essas pessoas se julgam mais nobres, mais ricas, mais poderosas, que se encontram numa posição passageira, sejam muitos reis ou poderosos, ou pessoas que desencarnem em posições de superioridade, que se sintam melhores que outras pessoas e que podem ou não padecerem por se arrependerem de terem cometido determinados atos ou ações
quando estavam em determinadas posições. Podemos ver muito bem em alguns... Ninguém sabe aqui, mas eu sou apaixonada por política. E eu acho que na política é uma das faces onde nós mais enxergamos a soberba, que é o pré-candidato ou candidato, é muito fácil dele abrir a boca, é muito fácil dele pedir voto, seja nas favelas, seja em comunidades carentes, seja até também no centro das cidades, mas eles estão ali proferindo suas promessas. Mas a partir do momento que eles são eleitos, muitos deles viram suas costas, não cumprem o que eles prometeram e não representam de fato o que eles deveriam fazer. Então, é como se em contrapartida daquela posição social ou daquilo que nós temos, ou daquela pessoa de posse, de poder que nós nos achamos, nós também temos que ter noção que nós estamos todos no mesmo barco, que nós estamos aprendendo diariamente, que nós somos humildes diariamente, que nós não estamos em grau de posição melhor do que ninguém, que nós encarnamos, querendo ou não, no planeta Terra, que é no mesmo planeta de evolução da outra pessoa. Então, não quer dizer que nós estejamos melhores do que os outros encarnados. Então, o orgulho e a soberba são dos pecados que nós temos que ter mais cuidado, porque são dos pecados que nós mais cometemos, seja deixando de desculpar determinadas pessoas por determinados atos ou determinadas ações, ou por nos acharmos melhores do que outras pessoas, seja com orgulho ou com soberba. Isso. Vou comentar algo? Porque quando a gente acaba encarando sobre esses nomes, acaba que a gente acredita que esteja muito distante da gente, porque dificilmente alguém numa conversa sadia, ou até numa conversa mais acalorada, diz assim, você está com soberba, ou você está orgulhoso, ou você está com avareza. Ninguém, não chega, esse recado não chega muito direto nas pessoas. Então acaba que muitos não têm muito trabalho de estar se revisitando, e aí acaba não entendendo que precisam se revisitar, olhar para si mesmo e entender, poxa, eu acho que eu estou orgulhoso. E eu ainda digo mais, Aline, eu acho que tem muitas pessoas que talvez não saibam a etimologia da palavra orgulho, o entendimento da soberba, e acabam entender que não, essa palavra não se engana, eu não me adequo a isso, porque eu não sou orgulhoso. Uma vez quando eu, sei lá, derrubei o cachorro quente ali da pessoa que estava na esquina, eu pedi desculpa, então eu não sou orgulhoso. Então, o quanto falta de entendimento para algumas pessoas do que é orgulho em atitudes pequenas do dia a dia, né? De entender que quando você precisa muito de uma coisa dentro de casa, você não pede para a pessoa que está ali do seu lado, convivendo com você, você está sendo orgulhoso porque você não quer pedir para depois não ter o compromisso de quando forem pedir, você também tem que fazer. Eu conheço muita gente com esse pensamento pequeno. Então, assim, essa ideia, o Espiritismo também é muito, mas muito claro em trazer a partir da análise do livre-arbítrio, como a gente falou aqui, quer desmistificar a questão de todos os pecados que a gente vai falar por aqui, os 7 pecados, se guia por o que Jesus fazia, o que Jesus faria se estivesse no seu lugar, isso vai lhe responder na hora, e aí pensar individualmente vai fazer ainda muito mais claro. Orgulho e soberba está distante das competências de Jesus, sei lá, nunca nem existiu. Então, diante de um ser orgulhoso, o que é que você acha que ele diria para você? Então, se você não consegue ainda trazer ele para o local, tente pelo menos se colocar no papel de ouvinte. O que é que você acredita que escutaria dele diante de atitudes de orgulho, de soberba? Né? Então, assim, para mim é muito esclarecedor o que ele falaria, os ensinamentos, mas que para muitas pessoas ainda há uma dificuldade. E eu acho que para sair dessa dificuldade é conhecer a fundo a história de Jesus, que a gente falou no último estudo, inclusive, com tia Virgínia e Erasmo. Temos o pecado da ira. E com o pecado da ira, que eu acho que todos nós sabemos o significado, nós temos aquele ensinamento de Jesus. Se alguém vos bater numa face, apresentai-lhe a outra.
eu peco muito, eu falo peco porque eu tenho esse erro constante com a ira, que, tipo, é muito difícil, principalmente em briga familiar. É muito difícil você brigar com alguém, escutar calado e ainda ser, eu não faço complacente, mas ainda ser harmonioso, íntegro e amoroso. É É difícil. uma coisa muito difícil. É muito Porque difícil. com o povo é muito difícil. O povo da rua é até mais fácil. Mas o povo da família, eu acho que é um dos pecados que nós vivenciamos mais que frequentemente. E é aquele ditado, e é aquele ditado, mais vale um covarde vivo do que um valente morto. Mas será mesmo que nós não devemos controlar nossos impulsos? Porque eu sou muito estressada, e tem É hora que isso. eu paro, eu respiro, fico 5, 4, 3, 2, 1 e eu tenho que parar para não quebrar as coisas, parar para pensar, para poder não quebrar, porque a ira, aquela raiva está tomando conta de mim. É um sentimento que não é meu, um sentimento que não faz parte de mim, que está ali habitando em mim por causa daquele certo desentendimento ou daquela determinada situação, mas ele não faz parte de mim. Não é uma coisa do meu cotidiano, não é uma coisa que eu tenho sempre. É um tipo de sentimento que eu venho aflorando em determinados atos que me gerem raiva ou dor, seja lá o que for. Mas não é uma coisa que faça parte de mim. Mas será mesmo que eu tenho que estourar para poder praticar determinada ação em nome daquele tipo de pecado, seja lá o que for? Cada um de nós respondemos por cada um de nossos atos. E Chico Xavier até dizia que é melhor nós sermos ofendidos do que ofender. E a gente para e pensa, como é que eu vou escutar ofensas contra mim sem revidar? Mas será que a partir do momento que eu revido, ou que antes mesmo de revidar, eu profira alguma ofensa contra alguma pessoa que seja melhor, porque ninguém é melhor que ninguém, seja melhor do que ela, será mesmo que eu também não vou ter que me repor, me retratar por aquele determinado erro? E sim, a ira, a raiva, toda aquela inconstância de sentimentos que fazem a gente, que não deixam a gente pensar, que fazem a gente agir, de má vontade. Será mesmo que aquilo deve ser analisado como uma eventualidade? Mas não, aquilo é um erro que nós construímos e pagamos constantemente. Não é que nós nos achamos melhor do que ninguém, mas é que nós não aceitamos ser menores do que ninguém. Ainda temos essa. A gente tem ainda muito o que melhorar, né? E aí, alguns comentários que trazemos aqui é o seguinte: acho que o termo pecado nos traz a sensação de muita culpa e não nos permite mudar, porque a gente vem falando muito sobre pecado, né? E aí é uma dificuldade, Pri, que inclusive as pessoas que não têm um pouquinho mais do convívio, assim, dentro da casa espírita, tendem a entender que a gente pode trocar o termo pecado, que não se encaixa no nossa doutrina, e utilizar o erramos. Para a gente é muito tranquilo, a gente compreende, já tem uma trajetória, mas que, vez ou outra, a gente acaba utilizando esse termo, porque, querendo ou não, foi o termo que foi massificado. Tudo que é massificado, para a gente dar uma nova roupagem, é o hábito de se usar, né? Então, peço só um pouquinho de paciência para eu deslizar aqui o comentário, pronto. Interessante que um pecado, entre aspas, como o Flávio colocou, vai levando ao outro, nos levando a um policiamento contínuo, com certeza. E a Virginia também coloca aqui, Priscila, acha pecado algo pesado, na verdade erramos. Com certeza. E é por isso que a gente está aqui nesse momento, nessa live, nesse momento, com 16, 15 pessoas, nessa tarefa da gente ampliar nosso repertório. Né? Então, se a gente hoje compreende que talvez pecado não se encaixa mais, a gente agora está ofertando para que outros 16, 14, além dos desencarnados que nos assistem, que também podemos utilizar outras nomenclaturas que melhor exemplifique aquela ação que a gente está tratando hoje como tema 7 pecados.
e na visão espírita, erramos. E aí a gente, contribuindo para essa live de uma forma muito significativa, estamos ampliando o repertório para a gente entender que erramos e não pecamos. Ibsen colocou, tem horas que dá vontade de apresentar a outra face do punho na ira. Calma, Ibsen. Faça um chazinho de camomila aí, um maracujina, tá bom? Nós não queremos despertar a sua ira com essa live. Mas sobre o que a Aline falou sobre a ira, é realmente muito difícil. A gente, quando está estudando, lendo sobre o Livro dos Espíritos, ou numa reunião do centro ou em qualquer outro lugar, e que fala para a gente não revidar na mesma intensidade do que a gente é agredido, e que use o exemplo de Jesus que deu outra face para Judas, a gente fica muito, mas muito confiante e fundamentado que aquela tese realmente é verdade, porque Jesus é a nossa referência, conseguiu e nos ensinou que devemos dar a outra face e agir de forma diferente do que estão agindo, mas ainda a gente tem uma dificuldade muito grande. Mas o nosso primeiro momento, a gente não quer, como a Aline bem falou, não quer estar menor que o outro. Então, se o outro me atingiu nessa intensidade, por que eu não vou atingir ele com a mesma intensidade? É muito difícil. Mas aí, quando a gente pondera, a gente pensa, a gente pega a referência de Jesus e outras referências assertivas que a gente pega pra gente, a gente começa... Eu falei muita gente, nós começamos a compreender outras formas de agir, né? Então, às vezes dói que você faz piscando o olho assim, tá bom, tudo bem, fulano, vem aqui, deixa eu lhe dar um abraço. Já é demais dar um abraço, mas vamos lá, fulano. Você mandou eu ir para todos esses lugares de outros continentes que não existimos aqui no nosso planeta. Mas eu vou lhe desejar tudo de melhor na sua caminhada. Acaba que às vezes sai irônico, acaba que muitas vezes sai não tão bem, mas pelo menos você não retribuiu. Se você tiver que começar assim, para não devolver da mesma moeda, que comece assim, tá? A gente tem que trabalhar com formiguinha mesmo. Não perdoar só 7, mas 7 vezes 7. Exatamente. Foi o que Jesus pedia. Bárbara colocou aqui, né, que é melhor ser ofendido. E a gente para e pensa assim, realmente, será que é mesmo será que é mesmo bom para mim ofender uma pessoa, praticar determinado erro contra uma pessoa que eu possa estar acumulando mais na minha dívida espiritual? Ou será mesmo que é melhor eu ser ofendida, engolir o choro, engolir aquilo e tratar aquilo como se fosse uma reforma íntima e um aprendizado? Porque, querendo ou não, tudo se liga. Tá tudo junto. Todos os pecados, erros, tá tudo seja na reforma íntima e no livre-arbítrio também, né? Vamos falar um pouco agora da inveja? Vamos, a gente vai andar um pouquinho mais rápido, porque nós temos 15 minutinhos. Acho que vai extrapolar mais um pouquinho. Eita, vamos cuidar para a gente não conseguir extrapolar, porque aí é mais difícil. Tá bom. A inveja. Nós sabemos muito bem o que é inveja, né? São atos que, infelizmente, nós crescemos com o conceito de inveja e ainda temos conceitos naturais racistas, que é aquela inveja branca. Como se a inveja branca fosse boa e a inveja preta fosse nociva. Além desse termo super racista, né? Não, super racistas, São coisas que nós crescemos culturalmente, que além de ser um erro, ainda agrava o erro da inveja. Ou seja, nenhuma inveja boa. A partir do momento que eu desejo ser outra pessoa, a partir do momento que eu desejo ter outra pessoa, a partir do momento que eu desejo ter o que outra pessoa tem, eu estou errando. E o maior erro, o erro que o espírita vê isso é que nós não sabemos do grau de evolução daquela pessoa, nós não sabemos se aquilo que aquela pessoa está obtendo naquele momento vai ajudá-la a evoluir, se aquela pessoa que também não tem nada está sendo por causa do propósito que aquela pessoa nasceu, para poder crescer com nada e poder aprender a atribuir valor à vida,
E se aquela pessoa que está tendo muito, aquela pessoa que tem muito também e tal, está ali naquele momento aprendendo a repartir o que ela tem. E se aquela pessoa que também começou do nada e hoje também tem muito, ninguém passou por o que, pelo que aquela pessoa passou. Nós entendemos que o que nos é dado é conforme nossas obras, é conforme o que nos é feito. Se fosse assim realmente, nós não teríamos inveja de ninguém. Nada ocorre por acaso, então cada um tem realmente o reflexo de suas atitudes. É como se a vida fosse retribuir de acordo com o que nós merecemos. Mas nós, espíritas esclarecidos, sabemos que antes de encarnarmos, nós sabemos se vamos ser ricos ou pobres. E nós concordamos com isso antes de vir para a Terra. Porque não é só além do merecimento, mas é o que nós temos que evoluir. É que nem uma palestra que eu assisti no NEAM. É que nós não nascemos na família que nós queremos. Nós nascemos na família onde nós temos a obrigação de evoluir. Então, é uma troca Na que mútua. precisamos. Exatamente. Perfeito. Eu vou ausentar o meu comentário para a gente ir para a próxima, e aí eu, quando for para o comentário final, aí eu... Pronto, massa. Então, agora nós vamos para a preguiça. Ei, Que é um pecado que muitas pessoas estão tendo agora em plena pandemia. É como se a preguiça, ela não é uma preguiça de eu vou ter um sono, eu vou dormir, não. Mas a preguiça é tudo aquilo que nos deixa sempre no estado habitual, ou seja, como se eu tivesse acabado o ensino médio, eu não quisesse fazer faculdade, ou estudar, ou trabalhar, e quisesse viver às custas dos meus pais. Isso é como se eu estivesse cometendo o erro da preguiça, como se eu não quisesse evoluir. E o que é que o espírita diz sobre isso? Falamos de gente que passa a vida toda sem fazer nada, gente que não aprende nada, gente que sabe que tem que aprender a ser bom, que poderia ter feito coisas para mudar a vida de outras pessoas, mas que não fazem. E eu abordei isso um pouco no tópico anterior. É como se eu sei muito bem que eu tenho que fazer e que evoluir determinada situação, e eu não faço isso, eu não cometo tal, eu não estudo para isso, e acabo estacionando no tempo, porque sabemos que o espírito não regride, mas o espírito estaciona ou não progride. E a preguiça, como eu acabei de falar no tópico da inveja, a partir do momento que eu venho na Terra e não procuro evoluir ou melhorar ou buscar coisas melhores para a minha vida, ou não invejar a vida dos outros e procurar a minha própria evolução, eu estou praticando o erro da preguiça. Não é a parte só aquele momento que eu estou dormindo ou que eu estou preguiçosa, que eu não quero praticar determinado ato. Não, mas é quando eu tenho a obrigação de evoluir e não evoluo. Quando eu vou no centro espírita, quando eu vou lá no NEAM, e o senhor Aristide chega assim, Aline, você tem que fazer o curso da mediunidade. E eu chego assim nele e diz, não, senhor Aristide, agora não, porque eu não quero ter muita responsabilidade, não. O que é que a Aline está cometendo? A Aline está cometendo o erro da preguiça, porque a Aline está deixando para lá uma responsabilidade que ela deveria ter, que ela se comprometeu antes de encarnar, e está deixando para lá, e está deixando adiando. E pode ser que ela tenha que encarnar em outra vida para poder reverberar a missão da vida anterior, porque ela não quis. atenção, médiuns, vamos para fazer o curso, gente. Pois é, eu erro muito e eu sei muito bem do erro disso. E isso é isso é um dos exemplos maiores pelo que eu me vejo, eu me coloco nele relacionado à preguiça. Agora vamos falar da gula. Eita. É a preguiça e a gula, eu acho que são os pecados, não, os erros que estão predominando agora nessa quarentena. Eu sou uma pessoa que come muito, come fora de hora, come de madrugada, gosto de comer de madrugada feijão. Eita. Mas sério.
quando a gente fala do pecado, ou seja, do erro da gula, nós não falamos apenas pelo ato de comer. Nós falamos do excesso, seja no consumo do álcool, no consumo das drogas, no consumo do cigarro, no consumo da comida, no consumo do açúcar, ou até no consumo do remédio e também no consumo de conteúdos. O pecado da gula, ou seja, o erro da gula, são todos os que é tudo aquilo que nós possamos considerar que seja excessos. É tudo aquilo que nós consumimos demais. Seja um perfume, seja o café, seja uma droga, seja uma comida, seja um conteúdo que não nos faça bem. Conteúdo, seja policial ou criminal, ou seja lá o que for. São todos os tipos de coisas que nós consumimos e que não nos fazem bem. É como diz assim, eu separei um negócio aqui. Deus não profere contra ele um julgamento, dizendo-lhe, por exemplo, foste guloso, vou punir-te. Ele traçou um limite. As enfermidades e muitas vezes a morte são consequências do excesso. É o resultado da infração da lei. No filme Nosso Lar, nós vemos muito bem que André Luiz relata isso. Ele morreu, desencarnou, passou muito tempo no umbral e ele não sabia por que ele tinha desencarnado e no umbral as pessoas o chamavam de suicida. Por que essas pessoas me chamam de suicida se eu não me suicidei? Mas o que foi que ele fez? Ele consumiu por muito tempo o cigarro e a comida e as bebidas também. E o que isso fez? Isso degradou o corpo dele, que com o consumo excessivo durante anos e anos e anos, o fez levar ao falecimento. E é isso que o espírita diz. Não é que o pecado ou o erro da gula seja o excesso de comida, mas é tudo aquilo que te faça consumir excessivamente algum tipo de conteúdo, ou seja, cigarro, bebida, droga, comida, álcool, ou seja lá o que for. Nós não devemos pecar nos excessos. É errado beber? Particularmente, eu não acho. É errado fazer alguma coisa, mas a gente não pode se embriagar, a gente não pode fazer isso, aquilo, a gente tem que sempre pensar de acordo com os desígnios de Deus. Poxa, o que é a gula? A gula é o excesso de comida. A gula é o excesso de... Então, se eu estou bebendo muito com excesso, ou seja, todos os dias ou toda semana, se estou virando uma pessoa alcoólatra, aquilo é um erro. Aquilo eu estou praticando o erro da gula. Assim seja nas drogas. Tem gente que fuma um cigarro hoje e tal, não sei o que, aquela pessoa está errada. Está errada tanto quanto aquela pessoa que come muito chocolate, ou tanto quanto aquela pessoa que também bebe algumas coisas, mas não... Tá entendendo? Não que seja aquela pessoa, seja o erro daquela pessoa seja maior do que o outro ou menor do que o outro. Nós temos que entender isso. Nenhum pecado é maior do que o outro, nenhum pecado é menor do que o outro. Erros são erros. E de acordo com o entendimento do espírito, de evolução de cada pessoa, aquele tipo de erro vai valer na nossa balança. Ninguém vai nos julgar. Quem vamos nos julgar somos nós, nossas atitudes, o que nós praticamos, o que nós entendemos, o que nós aprendemos e o nosso grau de evolução. Perfeito, Aline. Partimos agora para o nosso último erro. Agora é o pecado da luxúria, que é muito comum nos jovens de hoje em dia. O que se dá com a luxúria é o excesso, é o desregramento, ou seja, é a falta de regra das consequências nocivas que o consumo excessivo do sexo, da sensualidade pode trazer. Que além de provocar a aproximação de irmãos desencarnados, nós sabemos muito bem que quando nós estamos usando drogas, quando nós estamos usando álcool, quando nós estamos consumindo algum tipo de conteúdo negativo e também quando nós estamos praticando sexo de uma maneira banal, espíritos obsediadores, ou seja, espíritos que estejam ligados a nós para sugar os fluidos e sentirem prazer, esses espíritos se aproximam da gente para sugar essa energia e nos inspirar a mais, a cada vez mais. E a luxúria, como também a gula, são dois erros que esses espíritos costumam estar comumente mais fixos, próximos a gente.
É como se. E pessoas que acham como o sexo de forma animal ou momentânea, pessoas que visam o sexo dessa maneira, em outras vidas, podem ter problemas no trato reprodutor. Meu avô agora não, há uns anos, ele descobriu câncer de próstata. E eu até converso com ele, eu digo, vovô, eu acho que esse câncer de próstata não foi proposital, não foi proposital, não. Não foi inusitado, foi porque o senhor sofreu, porque o senhor, eu brinco muito com ele, que meu avô era muito sem vergonha, gostava muito, Desmascarando o gostava vovô, muito. rapaz. Não é que ele não gostava, não era que deitar por amor, ou seja, por algum tipo de Ah, sentimento, entendi. mas pessoas que se deitam muitas vezes pelas banalidades, pela leviandade, costumam a ter problemas no trato reprodutor, seja nessa vida ou em outras, seja câncer de próstata, câncer de útero, câncer de mama, mas que nada é por acaso, tudo nos é dado de acordo com nosso grau de evolução, como nós conversamos. O ato sexual ele não é condenado, como eu falei Sim, anteriormente. Jesus ele criou os sistemas reprodutores de Adão e Eva e ele não criou por acaso, ele criou para que nós pudéssemos procriar sim. Então nada é por acaso, só que o que nos erra na luxúria é o excesso de falta de moralidade que pode ser prejudicial. A promiscuidade, quando não há amor e só há aquele tipo de sensualidade sem valor, aquele tipo de prazer, satisfazer só a vaidade e o orgulho e os interesses materiais. Isso que é a luxúria e que o espírita tem que também que condenar. com certeza. E aí E olha, a gente trouxe esse exposed do vovô, o avô, sei não. E aí a gente trouxe essa abordagem, gente, com muito cuidado também para a gente entender que a gente está tratando de um tema que não veio dos estudos do Espiritismo, né? O Espiritismo não traz como um estudo fundamentado os 7 pecados. A gente pegou essa referência de uma cultura mais cristã, de uma linguagem católica, trouxemos para a nossa doutrina, nossa realidade, nossos locais de fala, de diferentes centros, mas que comunga no mesmo material, no mesmo sentido, e a gente trouxe os pecados capitais da visão católica dentro da visão dos erros do que o Espiritismo pode abordar. Porque com certeza são mais que 7, são muito mais descentralizados do que esses que pegaram aqui formalizaram, mas que por muito tempo foi muito necessário para que um grupo específico se desenvolvesse e começassem a refletir sobre seus atos, a repensar sobre algumas coisas, a repensar em seu livre-arbítrio e sua reforma íntima lá remotamente com outras palavras, mas ali pegando essa referência desses pecados 7 aí, para continuar uma melhor vida. Então, se essa filosofia que hoje a gente já tem uma nova leitura, serviu para pessoas evoluírem naquele tempo, aprender, mesmo que de uma forma dogmática, pragmática, ajudou pessoas a desenvolverem melhor, foi válido até um certo ponto. Né? Até o pessoal desenvolver. Hoje já tem muito mais ferramentas, muito mais locais para estudo, né? Para a gente entender sobre Painho tá famoso. Ah, tá vendo ali, tá fazendo. Então, o pessoal vai estar com outra ferramenta para estudar sobre isso, os erros. Pega lá o Livro dos Espíritos, questão 122, 1012. Lê também o Evangelho, segundo o Espiritismo, Céu e Inferno também, que traz muito essa questão desses dois lugares na nossa visão, além de outras coisas, tá? Mas aí é um termo muito, mas muito bom para a gente estar falando. Estamos chegando no fim, e aí eu peço que a Aline vai, para encerrar, a gente vai fazer a nossa prece final, e a Aline fica bem à vontade para fazer, tá? E aí, ao final da prece, a gente dá os últimos recadinhos da próxima semana, e aí a gente finaliza, tá? E aí, Pri, pessoal da comissão, se estiver aqui para colocar o tema da semana que vem, coloquem aí, porque eu já anuncio no final da prece. Vamos lá? eu queria agradecer por estar aqui hoje. Eu li muito, estudei muito e eu aprendi muito para poder falar até poucas coisas que
podem não ser banais, bestas, mas eu não sabia que Adão e Eva tinham vindo de uma sociedade adâmica, ou seja, lá o que for, e que a- eu vou poder voltar em outras vezes se me convidarem. Eu gostei Claro, com muito, certeza. nervosa, mas eu gostei muito porque eu nunca tinha falado para um grupo espírita, mesmo sendo espírita desde que nasci. E eu queria que a gente chegasse agora no momento de relaxar o corpo, a cabeça, esvaziando o pensamento da gente, fechar os olhos e poder pensar no Cristo, poder pensar num ser superior de extrema nobreza, de amor, de paz, de compreensão, de fraternidade. Que os espíritos superiores que nos rodeiam estejam sempre nos influenciando a boas atitudes, que os espíritos obsediadores que nos rodeiam sejam encaminhados às colônias espirituais, que esses espíritos sejam encaminhados para a luz, para poder serem encarnados em outros lugares, para que eles aprendam que estar ao nosso lado não é uma coisa propícia, para que todas as pessoas que estejam, todos os enfermos que estejam nos hospitais, nas ruas, todas as pessoas que estejam passando fome sejam agradecidas e agraciadas pelo amor de Cristo, que nós possamos ajudá-las, que nós possamos estar presentes nos corações e com amor, e que a cada dia que passemos nós possamos aprender e desmistificar cada vez mais o Espiritismo e como ele é para outras pessoas, que é uma religião e uma doutrina tão esclarecedora. E eu agradeço a todos os espíritos que estiveram ao nosso lado, nos influenciando de uma boa maneira no conduzimento dessa live, e que possa ter outras, e que estejamos bem, amém, e que estejamos sempre unidos para poder aprender e praticar mais amor, conforme dizia Jesus, né? Assim seja. Então, gente, finalizamos mais um estudo da noite de hoje. Agradeço demais a vocês, tá? Foi ótimo. Ó, para aí o povo blasfemando. Minha gente, eu leio muito, dizendo que eu tô lendo pouco. Eu leio. Eu não sei de onde vocês tiraram isso. Ó, eu posso processar vocês tudinho, viu? Enfim, assim seja, gente. Obrigado. Sábado que vem temos mais um tema. Deixa eu ver se o pessoal colocou. Trabalhador espírita versus bebidas e festas. Olha, muito polêmico. E aí a gente fala do Eu vou trabalhador espírita também voltado para o jovem, o adulto. Mais que convidada, viu, Aline? Mais convidada para voltar também outras vezes, outros temas. Convite a gente vai fazer, tá bom? Então, obrigado todo mundo. Aline, quer falar alguma coisa para a gente dar tchau? agradecer a oportunidade de ter estado aqui, de ter aprendido mais com vocês, de ter compartilhado um pouco do que eu aprendi, e que eu vou voltar aqui mais vezes e estaremos sempre juntos. Obrigado, gente. Tchau, até a próxima. Tchau. Tempo, 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 apenas contigo.